Atenção! O que iremos narrar a seguir não é um clickbait e merece toda a sua atenção. Também não descreveremos em detalhes o que ocorreu por se tratar de um assunto extremamente sensível, que já causou danos irreversíveis para outros canais aqui na plataforma. Então, fique até o final, descubra algumas fontes confiáveis que relataram este caso e registre o que você pensa nos comentários. Afinal, o que você verá a partir de agora parece ser algo inédito, mas já vem ocorrendo há mais de 2 décadas. No interior de Uganda, há uma aldeia onde as noites são silenciosas demais e os dias perigosamente imprevisíveis. Crianças já não brincam livremente nos quintais. Mães não ousam desviar os olhos por um instante sequer dos seus bebês. O medo aqui anda pelas trilhas, se arrasta entre as plantações e espreita com olhos atentos de dentro da floresta. Chimpanzés podem ser mais parecidos com o ser humano do que imaginamos. Teriam eles facetas boas e malignas em seu caráter? As histórias que você vai ouvir neste vídeo não são lendas, são relatos reais de famílias despedaçadas, de crianças levadas sob gritos de desespero, de vilas inteiras obrigadas a fugir de suas terras. Mas o que realmente está levando esses animais a se comportarem dessa forma? Será uma vingança pela perda de habitat ou apenas a sua verdadeira natureza cruel vindo à tona? Deixe seu like, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. O ano é 2014 e estamos em Uganda. A selva aqui conserva uma paisagem de natureza exuberante, de matas fechadas e contínuas. Porém, com a modernidade, algumas regiões foram desmatadas para dar lugar à agricultura. Nessa região, a vida segue um ritmo natural. As comunidades locais vivem do que a terra oferece e, graças a isso, caçam bem menos, tendo um contato menor com a floresta. A agricultura de subsistência é o pilar da sobrevivência e cada colheita representa o limite tênue entre a fome e a esperança. Mas em 2014, o Parque de Conservação local foi acionado. Um pesadelo estava cobrindo a região. Relatos de colheitas devastadas, galinhas roubadas e cabras feridas começou a circular entre os moradores da vila de Mparagazi, do distrito de Hoima. No início, era apenas incômodo. Os chimpanzés pareciam estar em busca de comida fácil nos quintais e plantações. Mas logo o incômodo virou medo, e o medo, desespero. Na manhã sufocante de 20 de julho daquele ano, que parecia ser apenas mais uma invasão por frutas, tomou um rumo brutal. Um grupo de chimpanzés, liderado por um macho alfa de comportamento ousado e agressivo, saiu da mata rasteira que bordeava a vila e avançou sem hesitação em direção às casas. Armado apenas com a força do instinto e um olhar fixo, o líder do grupo invadiu um dos quintais e separou um bebê de 7 meses dos braços da mãe. Ao subir em uma árvore, o chimpanzé que liderava o ataque fez o impensável diante de toda a aldeia. O corpo foi deixado ali como uma demonstração de força e de selvageria. Como se não bastasse, o chimpanzé invadiu outra casa, capturou uma menina de 4 anos, Ted Atuaire, e em cima da mesma árvore ele quebrou seu braço, que precisou ser amputado para salvar a vida da jovem. Mesmo hoje, na vida adulta, Ted carrega as marcas desse terrível dia. A aldeia, em estado de choque, não hesitou. Se armaram com o que podiam e declararam guerra a qualquer chimpanzé que entrasse em suas terras. Não haveria conservação animal, haveria defesa e vingança por parte dos humanos. Depois de 5 anos gerando renda no YouTube, com 5 canais monetizados, eu sei exatamente como te ajudar a alcançar o mesmo resultado. Por apenas R$ 27,00, pagamento único, sem mensalidades, você terá acesso a aulas comigo, direto ao ponto, ensinando como crio meus canais e faturo mais de 25 mil por mês só com a AdSense. E tem mais!
Eu vou te dar de graça o meu narrador virtual, o mesmo que eu uso para criar vídeos em qualquer idioma. O link está no comentário fixado. Não perca essa chance, porque eu estou entregando tudo o que não encontrei quando eu comecei lá atrás. Naquela mesma semana, o parque de conservação local foi acionado e, para tentar evitar conflitos, enviaram uma equipe de biólogos e guardas florestais até a aldeia para a investigação. A princípio, muitos suspeitaram de exageros ou distorções causadas pelo pânico da aldeia, mas a natureza é surpreendentemente cruel quando pressionada. Foi durante uma das visitas da equipe que o inesperado aconteceu. O sol ainda estava alto quando um grupo de chimpanzés emergiu da mata, não em silêncio, mas aos gritos. Em segundos, a aldeia foi tomada por uma correria desesperada. Os chimpanzés eram rápidos demais para se usar armas de fogo contra eles. Isso poderia vir a ferir humanos. Os homens da aldeia tentaram se defender com seus recursos caseiros, mas foi em vão. Com uma audácia que beirava a estratégia, mais 2 crianças foram atacadas com mordidas por 2 primatas, entre eles o macho líder do bando. Enquanto isso, parte do bando seguiu em direção ao galinheiro da aldeia e outros para o curral. Galinhas foram roubadas e um filhote de cabra abatido. Os biólogos estavam espantados. Aquelas criaturas, conhecidas por sua inteligência e estrutura social complexa, haviam se comportado como predadores organizados. A situação exigia mais do que simples observação. Os guardas florestais permaneceram na vila por dias, montando vigílias e patrulhas. Entraram na floresta com cautela, armados, mas com a missão de catalogar os grupos de chimpanzés que ainda habitavam os arredores. As matas mais profundas, aquelas intocadas pelas mãos humanas, abrigavam chimpanzés pacíficos. Porém, um grupo em especial se destacou. O grupo que margeava entre a floresta e a aldeia se mostrou incomodado com a presença dos guardas florestais em sua área. O macho alfa era o mesmo visto na aldeia e ele foi nomeado de Saddam. Não haviam dúvidas, o grupo de Saddam era o responsável pelos ataques. A comunidade local relatou que aquilo não ocorria apenas em sua aldeia, mas também em outras. Foi então que o biólogo que liderava a equipe decidiu visitar a escola rural de Quiamajaca. Ali, dezenas de crianças de várias aldeias próximas se reuniam para estudar, muitas vezes caminhando por trilhas na mata para chegar até lá. Ele acreditava que poderia, com um olhar mais ingênuo e menos filtrado, entender a verdadeira dimensão daquele conflito. A primeira pergunta foi feita com um tom cuidadoso para as crianças. O que é um chimpanzé? Um dos meninos, sem hesitar, levantou a mão e respondeu com firmeza: um animal perigoso que ataca humanos. Não havia hesitação na voz, nem dúvida no olhar. Não era uma definição científica, mas era a mais honesta que alguém poderia dar naquele contexto. O biólogo então engoliu em seco e fez a segunda pergunta. Alguém aqui já viu um chimpanzé atacar uma pessoa? E então, um a um, braços começaram a se erguer. Não um ou dois, não meia dúzia. Todas as crianças presentes levantaram as mãos. A equipe estava atônita. Aquilo era mais do que um fenômeno isolado. Era uma convivência forçada, marcada por conflitos cotidianos. Com as informações em mãos, os biólogos voltaram ao acampamento base, determinados a entender o que estava de fato por trás dessa onda de agressividade. Talvez a perda de habitat fosse a resposta para a agressividade dos primatas. As florestas haviam recuado nos últimos anos, cortadas por plantações. Porém, ao retornarem ao parque de conservação, logo descartaram essa ideia. Ao revisarem arquivos antigos, se deram conta que ataques semelhantes eram relatados desde 1995, quando ainda não haviam plantações emergentes por ali. Então, o que explicava a violência? Será que, como seres humanos que apresentam comportamentos bons e maus, os chimpanzés poderiam ser assim?
divididos em grupos pacíficos que só atacariam caso fossem incomodados e um outro grupo cruel que atacaria por pura e simples maldade. A ideia era perturbadora. Somente em 2020, o mundo voltou seus olhos para o oeste de Uganda. Em uma produção impactante, lançou um documentário e uma matéria detalhada sobre os casos de ataques de chimpanzés da região de Hoima e Kiamajaka. As imagens, relatos e reconstruções trouxeram à tona a realidade silenciosa, que por anos foi ignorada fora das fronteiras africanas. Jornais e sites internacionais ecoaram a história, mostrando ao planeta que entre as plantações e trilhas daquele pedaço esquecido do continente, uma guerra invisível continuava a ser travada. Algumas aldeias tiveram que abandonar suas terras para conseguir preservar seu gado e, claro, a integridade física das pessoas. Até hoje, em aldeias que permaneceram na região, o medo faz parte do cotidiano. Ele caminha lado a lado com a rotina. Mas o fenômeno não está restrito às florestas africanas. Ao redor do mundo, registros de agressões por chimpanzés em cativeiro levantaram questões ainda mais inquietantes. Zoológicos de diferentes países reportam casos de tratadores feridos por machos dominantes que aparentemente, sem provocação alguma, explodem em fúria. Pessoas que possuem um chimpanzé como animal de estimação também relatam casos graves de ataques. A pergunta que surge é inevitável: estariam os chimpanzés nos revelando que são mais parecidos conosco do que imaginamos? Assim como os humanos, eles vivem em sociedades organizadas, compartilham alimentos, cuidam dos filhotes e constroem laços afetivos. Mas também são capazes de trair, de competir por poder, de agir com uma fúria que parece ultrapassar a simples necessidade de sobrevivência. Será que dentro de cada chimpanzé, assim como em cada ser humano, habitam tanto a luz quanto a escuridão? Culpá-los pelos ataques talvez não seja a solução, mas sim deixá-los viver em seus habitats longe das pessoas. Quem sabe essa seja a melhor maneira de conservar tanto a espécie animal quanto livrar seres humanos de traumas físicos e emocionais em decorrência de conflitos. Deixe seu like e se inscreva. É de graça e nos ajuda muito. Obrigado por assistir. Fui!